Olá, eu sou a Paula Zordan, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e vou tratar aqui de dois projetos, Aglutinações e Margens, os quais tratam do fragmento como força de criação e como potência para o próprio pensamento. São duas séries, né, de colagens analógicas que vão se desdobrar em fotografias e em outras possibilidades. Mais tarde vocês vão ver como elas se apresentam. Aqui aglutinações e aqui margens. São produções, né, que atravessam um longo período de tempo, com diversos usos e explorações. Aglutinações começa no final da minha graduação em artes plásticas, como era na época, se desenvolve na minha tese entre 2000 e 2004, em termos de uma derme pictórica, que é um conceito desenvolvido para pensar um corpo sem órgãos, que Deleuze e Guattari vão trabalhar como plano de imanência, mas um corpo sem órgãos visual, visível, trabalhado com os fragmentos e com palavras. E desde 2007, uma colagem, que é Margens, vai se desdobrar numa série de projetos que eu vou mostrar. São produções encaixotáveis, encaixotadas, né, que pensam as imagens pelo deslocamento dos próprios conceitos do que vem a ser arte, nesse adjetivo que eu vou tornar um conceito, que é o frágil, e que vai pensar a força frágil dessas produções. A bricolagem é um meio de expressão que é possível dar a ver os pensamentos. Procedimentos que vão ser chamados de bricolagem, que envolvem o recorte, a colagem, eles vão inovar e marcar o pensamento, pois desde o final do século XIX, eles rompem com os modos tradicionais de se fazer arte. E apesar do uso do recorte da colagem terem mais de 100 anos e fazerem parte da historiografia da arte, a gente pode observar o quanto em currículos dos cursos hoje ditos artes visuais vão possuir espaços secundários essas modalidades de expressão, nunca sendo consideradas uma disciplina das artes visuais. Com o Dada, né, entre duas grandes guerras no início do século XX, né, nós podemos marcar a virada epistemológica que vão tratar de todas essas expressões ligadas ao recorte, à colagem, ao uso do fragmento, como uma anti-arte. Elas vão surgir nesse contexto que também a historiografia da arte tem uma ruptura com os procedimentos do Aby Warburg, né, que vai produzir a ideia da montagem e vai trabalhar com reproduções fotográficas nos seus estudos. Aqui, né, uma ilustração do Atlas Mnemosyne. Vai pensar as imagens via anacronismo e não historicidade, e pela progressiva adição e remanejo dessas imagens e arranjos diferentes para entender as relações delas enquanto ícone, não apenas numa cronologia e numa contextualização. Com Warburg e posteriormente com o David Hockney, a gente vai considerar o material de trabalho imagético como, né, e citando o Didi Huberman, que estuda o Warburg e faz uma relação com o corpo sem órgãos de Deleuze e Guattari, um conjunto de mesas para recolher a fragmentação visual do mundo, sua infinita variabilidade ou invenção formal, colhida e recolhida no que podemos efetivamente chamar de mesa de imagens, ou a mesa do trabalho do artista, como nós estamos pensando, eu e orientandos, né, trabalhos já concluídos nesses procedimentos. E aqui, no caso, são armazenados em divisões feitas de acordo com categorias que vão definir temas para futuras composições, pensando partes de cada imagem como afirmação de uma inquietação, percorrer de elementos. Em extensão, nós também trabalhamos, né, com as possibilidades infinitas desse material e a acessibilidade dele num vídeo com fins didáticos que está linkado no artigo, nos anais aqui do nosso encontro da ANPAP. A bricolagem também é uma maneira de pesquisar.
A transposição e junção de variadas formas, cores, letras, palavras, contornos, assimilando objetos, rasgos, recortes, é compreendida como precursão do que vem a ser a cartografia esquizoanalítica. E aqui, painéis com esses recortes permitem que as questões de pesquisa e outras elaborações sejam visualizadas junto ao material coletado e a reproduções das próprias obras. Posteriormente, ao início de uma série de propostas em torno desse pensar o frágil da colagem analógica e desses procedimentos que advém de uma virada epistêmica, né, eu me deparo com uma série de coincidências e uns procedimentos das minhas pesquisas, não apenas essas com os fragmentos, vão constituir o que eu chamo de inventário de obras e artistas que algumas realizações vão se aproximar dos meus projetos e trabalhos, né, traduzindo-se em conexões, contágios e diálogos. Uma dessas obras, eu descubro em 2010, essa pintura do Antônio Dias, que depois eu vou pesquisar e descubro que diz respeito a uma série de cadernos de exílio dos anos 60. Uma outra aglutinação, que ela nunca foi colada e não chega a ser a série que eu exploro amplamente, é esse labirinto de plantas, né, que eu vou recolhendo desde 2006, pensando que são os espaços, o confinamento dos corpos e a aquisição dos imóveis, né? O labirinto consta do recorte de mais de 300 plantas baixas advinda do recolhimento de panfletos. Então aqui, né, eu vou pensar que essas inúmeras coincidências, elas demonstram forças nas ideias que, porventura, a minha vida como professora raramente faz com que saiam das caixas. E aí eu encontro esse trabalho agora em janeiro, uma exposição com a curadoria do meu colega Eduardo Veras, que é muito parecido, né, da Amanda Teixeira. E outra coincidência foi na 10ª Bienal do Mercosul, esses cadernos do Gustavo Tabares, e também esse artista islandês chamado Erró, que tem uma aproximação, né, eu fui descobrir em 2014 e lembra muito as aglutinações. Essa aqui é da época da tese, né, uma derme pictórica do mal, aqui uma que é a Anatomia do Dragão, e assim eu vou seguindo na série de aglutinações, né. Isso aqui é produzido em livro, é produzido em colagens individuais, ela vai sendo relacionada ali nos painéis, elas estavam fazendo séries, então a organização delas, né, é bem ampla, dá para se pensar de diversas maneiras. Esses trabalhos, eles têm uma relação com um projeto, meu projeto atual de pesquisa, que é essa senhora, e esse trabalho Idolatria Iconoclasta, que parte de fragmentos aqui tridimensionais, né, e discute a questão do ícone sagrado pop. Aqui também em colagens algumas explorações específicas. E aí eu chego no projeto Margens, que começou com uma colagem analógica de super difícil captura fotográfica, porque ela é preta, né? Aqui são duas capturas diferentes, e ela vai produzir uma série de possibilidades de enquadramento, de distorções. Eu vou passando aqui para vocês verem de acordo com as aproximações, distanciamentos e inclinações da câmera. E também o corte do resultado da fotografia digital. Então, ela é dividida em quadrantes e em lados, né? O lado esquerdo e o lado direito. Esse aqui é um dos quadrantes que tem a imagem sacra, popular, Iemanjá. Aqui uma, né? E aí a exploração do recorte, essa aqui é uma angulação inclinada da fotografia, então uma só colagem vai produzir uma série de outras imagens que eu vou recortando, aproximando, distorcendo, né, essa pixelização da imagem do recorte, a falha, ela é explorada então nas ampliações. E vou passar rápido, porque é uma produção infinita, né? São muitas possibilidades. Eu chego a usar na capa de um livro que é a parte teórica da minha tese, Gaia Educação. E aqui
uma inclinação aproximada, outras inclinações, e aí as próprias distorções que eu posso fazer na imagem digitalizada, produzindo outros trabalhos e outras maneiras de compor. Aqui são as fotografias, com uma série chamada bandas imperativas, que tem a ver com esses grafismos, que vão produzir uma outra imagem, e assim ad infinitum. Para uma exposição que nós chamamos exposição molecular, porque ela foi feita numa livraria, numa pequena livraria em Porto Alegre, a Marina Polidoro, que tem uma tese, que é uma das referências do artigo, que envolve a colagem e os fragmentos, a gente tentou produzir algo muito próximo do estudo do David Hockney, né, a partir das diferentes ampliações, partindo do mais próximo da colagem original, aqui os estudos de montagem no ateliê, e aí, por fim, a fotografia já do painel, né, que foi para a exposição fechado. Então, para concluir, vamos entender que essas práticas, né, elas afirmam uma micropolítica própria do recorte da colagem, contribuindo também para o campo ampliado da fotografia, para o campo da pintura, né, no sentido de que a fotografia tem um caráter pictórico e ela pode funcionar como uma pintura instantânea. Elas contribuem para o ensino das artes por serem práticas democráticas, né, e atestam especialmente o quanto as demarcações ontológicas da arte, dos artistas, dos campos de conhecimento e da própria materialidade do objeto artístico são contingentes e problemáticas. Então, agradeço. Vou passar aqui rapidinho para encerrar a filmagem. Então, as possibilidades de imagens, aglutinações também, tem uma série de possibilidades. Obrigada.